Permitindo Deus, vamos expor mais esta carta de forma sequencial, né? Por meio de sermões expositivos. Judas, que é dos menores livros, né? As menores cartas que nós temos do Novo Testamento. E na compilação que temos da Bíblia, né? O penúltimo livro. Um livro antes de Apocalipse. Normalmente, na maioria das Bíblias, uma folha apenas. Judas, não é que sequer tem capítulo, né, irmãos? Só tem um capítulo, mais versículos. E nós vamos fazer a leitura dos 4 primeiros versículos. Judas, do 1 ao 4. Diz a inerrante palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus, mais um livro que nos propomos, ó Deus, a expor. Mais uma carta, ó Deus, que foi preservada ao longo de todos esses anos, ó Deus, e que tu deixaste para o teu povo como palavra tua. Tu usastes mais este servo para escrever, um servo preocupado, ó Deus, com a igreja, preocupado com os perigos que ameaçam a igreja, conhecedor que ele tinha, que era, ó Deus, das igrejas por onde passou, percebeu claramente essa ameaça e foi impelido pelo teu Espírito para trazer instruções necessárias, ó Deus, que chegam até nós. Por isso, Senhor, dá-nos a condição, Senhor, devida, agora nesse momento, ser conosco, ser com, ó Deus, a nossa mente, a nossa boca, vai nos dirigindo, ó Deus, para que tudo que venhamos a falar, Senhor, seja verdadeiro, seja da tua parte. Porque, ó Deus, tememos e trememos quando anunciamos, ó Deus, as tuas verdades. Porque sabemos, Senhor, não apenas a responsabilidade, mas as consequências, ó Deus, de anunciar o Evangelho. Sabemos que essa palavra é poderosa. Apesar do mundo, cada dia que passa, está mais rejeitando, rechaçando, vituperando a tua palavra, ó Deus, ela é poderosa. Ela pode, ao mesmo tempo, ó Deus, trazer vida para uns e condenação para outros. A nossa oração, ó Deus, é que aos ouvintes, ó Deus, tu concedas vida, porque quão triste, ó Deus, quão triste é o destino daqueles que rejeitam a tua palavra, porque quem rejeita a tua palavra rejeita o próprio Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, na fidelidade, na transmissão. E concede ouvidos, ó Deus, para que
Todos ouçam, entendam, compreendam e se curvem a Deus diante dessas verdades. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O título, irmãos, do nosso sermão é Uma Batalha Necessária. Mesmo nesses 4 primeiros versículos, nós resolvemos dividir em 2 partes esse sermão, desejando nos aprofundar, em especial no início dessa epístola, que hoje iniciamos sua exposição. Epístola pequena. Os irmãos estão vendo. Poucos versículos. 25 versículos. Não tão longos, mas como toda a Escritura, profundos, necessários à igreja. O assunto principal dessa carta de Judas, ela tem relação estreita com a segunda epístola de Pedro que expomos anteriormente. Por isso que é muito propício a exposição de Judas logo após, a segunda carta de Pedro. Considerando as características desses 2 livros, Judas e segunda de Pedro, em especial o 2º capítulo da segunda epístola de Pedro, há uma similaridade, os irmãos vão observar, e eu recomendo que os irmãos, ao chegarem em casa ou durante a semana, façam a comparação de Judas, em especial com o capítulo 2 de 2 de Pedro. Há estudiosos que pensam e acreditam que um livro serviu como base do outro. Vocês vão verificar, são muitos versículos em que a ligação do assunto é clara. Entretanto, irmãos, há diferenças que Deus claramente deixou. Deus deixou essas 2, eu diria, abordagens, que é sobre falsos mestres e apóstatas. Muitas vezes até você confunde, mas há uma diferença entre um falso mestre e um apóstata. O foco de Pedro era alertar para os falsos mestres. Porquanto, apesar de você também entender que Judas está se referindo aos falsos mestres, nós vemos que se encaixa mais um alerta contra os apóstatas para a igreja. E Deus quer exatamente isso. E já vou adiantando para os irmãos, Deus quer instrumentalizar a igreja para que ela se prepare melhor para combater esses perigos que a igreja passa. Normalmente os falsos mestres, eles agem. Esses 2 perigos são assim: uns vêm de fora para dentro, outros já estão dentro. O que é que Deus quer com isso? Olhe, tem os 2 perigos. Não pense que você vai estar livre de um, ou então você só deve se preocupar com um. Você deve se preocupar com os 2. Os 2. Por isso que entendemos que há uma complementação. E por isso que Deus deixou uma epístola tão pequenininha para conter o cânon, fazer parte da Bíblia. Alguns estudiosos, irmãos, inclusive que nós tomamos como referência, eles entendem que Judas era como se fosse uma complementação, às vezes, e talvez até desnecessária, de 2 de Pedro. Vejam bem os irmãos. Mas, na verdade, não. Se Deus requereu que esta carta estivesse contida no cânon, ela não é uma simples complementação. Ele é um texto absolutamente necessário. Ele não é um apêndice. Ele não é um anexo dos livros, né? Ele
deve fazer parte. Agora, também digo aos irmãos que há certas peculiaridades na carta de Judas que trouxe alguns questionamentos sobre sua canonicidade, ou seja, se esse livro deveria ou não ser considerado inspirado. E também no passado, muitas pessoas rejeitaram essa carta porque Judas cita primeiro Enoque, que é um livro apócrifo. Ele cita um conteúdo de primeiro Enoque e fala da assunção de Moisés, coisa que você não tem registro em nenhuma outra parte das Escrituras. Ainda assim, eu digo para os irmãos, tanto a igreja como um todo, e os concílios dos primeiros séculos, em especial os concílios do quarto século e do início do quinto século, confirmaram, irmãos, reconheceram a inspiração de Judas. Cito para os irmãos o concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, e o concílio de Hipona, que foi em 419 depois de Cristo. Eles confirmaram. A igreja aceitou a carta como sendo inspirada. Kistemer que nos diz sobre isso que Deus é quem determina o conteúdo do cânon, pois ele próprio o autorizou. E aí, quando a gente considera quem é Judas, a gente entende melhor essas peculiaridades, essas citações. Sabe por quê, irmãos? Quem era Judas? Veja, ele mesmo se define. Observe no versículo 1, como ele se define, como ele se identifica. Ele se identifica como servo de Cristo e irmão de Tiago. Ele é um judeu. Ele está muito familiarizado com o Antigo Testamento. Ele foi criado na Galileia. E lá aprendeu o aramaico, lá aprendeu o grego, que era a língua universal daquela época, como o inglês é a língua universal da nossa época. As escrituras, inclusive, nos mostram que a Galileia era conhecida como Galileia dos gentios. Está lá em Isaías 9:1 e Mateus 4:15, local de grande influência da língua grega. Judas, apesar de ter esse nome comum, irmãos, quando ele se identifica como um irmão de Tiago, significa dizer que ele era também irmão de Cristo. Esse Tiago aqui, a quem ele se identifica com o irmão, era o líder da igreja de Jerusalém, o que escreveu a carta de Tiago. Nós vemos isso lá em Mateus. Abra aí sua Bíblia, Mateus 53. É um texto conhecido, mas importante para que identifiquemos bem Judas como sendo o irmão de Jesus, ou como alguns preferem chamar, meio-irmão de Jesus, que era o irmão de Tiago. Jesus tinha muitos irmãos e irmãs. Vamos aí, ó, em Mateus 13, a partir do versículo 53. Diz assim: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Então Judas era irmão de Jesus. Maria, nós sabemos, irmãos, teve não só Jesus, mas depois do nascimento de Jesus, teve muitos filhos e filhas. E estão aí o nome dos seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Agora, veja como claramente nós podemos entender que também Judas, pela sua característica, é irmão de Tiago. Tiago, quando escreveu sua carta, não se identificou como irmão de Cristo, mas como servo, igual a Judas. E isso é compreensível, irmãos, porque o desejo deles era comunicar
o parentesco espiritual que ele tinha com aqueles que iriam ler as epístolas. E Jesus também deixou isso muito claro. Lembra os irmãos quando foram ter com Jesus? E ele disse, eis aí tua mãe e teus irmãos. Ele disse quem era a mãe, quem eram os irmãos dele. Isso é muito claro. Isso também, irmãos, nos leva a compreender o quão forte é a ligação espiritual. Que muitas vezes, né, nós ainda não compreendemos. Nós achamos que a ligação parental, de parentesco, é maior, é mais forte do que a espiritual. Não é, de forma alguma. Mas isso, infelizmente, irmãos, ainda perdura muito dentro das igrejas. O próprio Jesus disse isso. Aqui está Judas e Tiago mostrando isso. Eles poderiam claramente dizer, eu sou irmão de Jesus. Para, quem sabe, ratificar mais ainda aquilo que estavam dizendo, que estavam escrevendo. Eles, não quero. Não é, o importante não é a relação de sangue, mas é a espiritual. E olha que Judas e seus irmãos não creram em Cristo durante seu ministério, viu? Não creram. Isso está lá registrado em João 7, do 3 ao 5, eu vou ler para os irmãos. Preste bem atenção aqui. Judas e seus irmãos não creram em Cristo durante seu ministério. Está assim escrito, João 7, 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, a ele quem? A Cristo. Seus irmãos quem? Seus irmãos parentes, seus irmãos de sangue, ou meio-irmãos. Deixa este lugar e vai para a Judéia. Olha, os seus irmãos disseram para ele, deixa ele lugar, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Isso eram os irmãos dele dizendo isso. Sabe por que diziam isso? Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Vocês sabem, né, que saiu um dia a mãe e os irmãos dele para prender Jesus. Então veja, quando a gente diz que o ministério de Jesus foi um ministério difícil, porque nem os irmãos dele criam nele. Mas após a ressurreição, todos eles estavam entre os 120 que receberam o derramamento do Espírito Santo. Abra agora em Atos 1,14, sua Bíblia. Quero também que os irmãos estejam com esse texto muito claro. Atos 1,14. Diz a palavra de Deus. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Depois do seu ministério, foi que eles creram. O apóstolo Paulo nos indica, irmãos, que Judas era muito provavelmente um pregador itinerante. Pregador que saía, né, de um lugar para o outro. E ele era bem conhecido da igreja primitiva. Lá em 1 Coríntios 9,5, Paulo defendendo o direito dos apóstolos de receber recursos, de receber sustento, diz assim, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor. E Cefas? Então, nesse contexto aqui, Paulo está dizendo, nós temos o direito de viajar. Olhe, os irmãos do Senhor viajam com suas esposas. Quem eram os irmãos do Senhor? Eram os irmãos de Cristo. Esses que nós citamos. Isso, irmãos, é para entendermos que Judas estava bem ciente. Judas era judeu. Judas conviveu com Cristo, apesar de não ter crido. Mas ouviu tudo. Foi alcançado pela graça posteriormente. Agora passava a pregar, a andar nas igrejas. E via e conhecia os perigos que a igreja estava exposta. Os perigos aos quais a igreja estava exposta. E por isso escreve uma carta onde
não especifica os detalhes aos seus primeiros destinatários. Os irmãos veem que não há uma especificação para quem ele está necessariamente se dirigindo em primeiro lugar, mas o conteúdo da carta e muitas referências ao Antigo Testamento. Os irmãos vão ver ao longo da exposição, nós vamos ver ele fazendo referência a Êxodo, como Pedro fez, Sodoma e Gomorra, como Pedro fez, Balaão, como Pedro fez. Cita também a revolta de Coré. Supomos então, irmãos, que os que receberam esta carta, em primeiro lugar, eram judeus convertidos ao cristianismo. Esse era o foco principal, mas lembre-se, as cartas circulavam. Os irmãos estão lembrados de 2 de Pedro? No finalzinho, quando Pedro diz, olhe, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu sobre esse assunto, muitos deles de difícil compreensão. Por quê? Esses irmãos estavam conhecendo as cartas de Paulo, as cartas de Paulo estavam circulando. Mas os irmãos sabem que as cartas de Paulo têm endereço. Tinha. Aos Efésios, aos Romanos, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Mas as cartas circulavam. E veja, olha a preocupação de Judas, irmãos. Olha a preocupação de Judas. Amados, versículo 3, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas estava querendo falar da salvação e o Espírito o compeliu a, nesse contexto, focar um assunto que ele considerou muito urgente, muito prioritário naquele momento. Só que ele não só tratou o assunto, ele também convocou os irmãos para travar uma batalha. E nessa oportunidade, nesses 2 primeiros sermões, eu quero mostrar para os irmãos por que essa batalha pela fé é tão necessária. Por que isso é tão necessário que levou a Judas a escrever sobre esse assunto, a convocar todos para essa luta. Por quê? Primeiro motivo, porque a responsabilidade é de todos os eleitos. Veja, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, a quem? Chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Quem são esses? Quem são os chamados? Os amados em Deus e guardados em Cristo. São os eleitos. Só os eleitos se encaixam nessa descrição. Agora, temos reiterado que os que são chamados, os que são alcançados pela graça, não tem qualquer mérito nisso. Os eleitos não responderam positivamente ao chamado porque decidiram fazer isso de maneira autônoma, mas porque foram regenerados. Paulo deixa isso muito claro em Efésios 2:1. Ele vos deu vida quando estando vós mortos. Então você estava morto e recebeu vida. Então é por graça. É por graça. E aqui, irmãos, nós temos mais 2 doutrinas claras expostas por Judas. A primeira que é o chamado eficaz. Aos chamados. Por que a chamada eficaz? Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Toda vez que o evangelho é pregado, muitos são chamados. Cristo disse, vinde. Não foi? Vinde. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A chamada, irmãos, é universal. A pregação do evangelho é universal. Deus nunca mandou, Cristo nunca mandou, o Espírito Santo nunca impeliu ninguém, principalmente no Novo Testamento,
a pregar somente para os eleitos. Primeiro, porque ninguém sabe especificamente quem é eleito. A chamada é universal, mas existe uma chamada eficaz. Então, aqui nós vemos essa doutrina sendo exposta. Mas mais duas. Primeiro, a eleição incondicional. E, em terceiro, a perseverança dos santos. Porque ele escreve aos guardados em Jesus Cristo. Paulo resume quem são os guardados em Jesus Cristo. Lá em Romanos 8, do 38 a 39, ele diz isso. Também em Romanos 8, do 29 ao 30, ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Os chamados são preservados. Os chamados são guardados. Aquele que iniciou a boa obra há de completar. Agora veja, tudo isso os chamados recebem da parte de Deus, né? Recebe a graça, recebe a misericórdia, recebe a vida, recebe o perdão e recebe a garantia. A garantia, já vem com garantia. É como um produto que a gente compra. Então Deus, quando resgata, também dá a garantia. Qual é a garantia? Paulo fala lá em Efésios. São selados pelo Espírito Santo, recebe o selo. Quando você compra um produto, normalmente ele não vem selado, se você tirar o selo, perde a garantia. Muito bem. Agora, quem pode tirar o selo do Espírito Santo? Ninguém. Ninguém pode tirar. Você pode tirar o selo de um produto que você compra. Você pode abrir se você quiser. Mas os que são guardados têm a garantia para chegar lá. Só que, diante de todas essas bênçãos, sabe o que é que vem? Responsabilidades. Vem a responsabilidade. Que nos dias de hoje tem que ser enfatizada, porque nós vivemos na era, irmãos, dos muitos direitos e quase nenhum dever. Os crentes, infelizmente, têm incorporado esse espírito do mundo, o espírito da reivindicação dos seus direitos. E nós, por isso eu disse aos irmãos, tem uma relação direta com o que estamos estudando no 6º mandamento. Que o próprio Deus, no mandamento, manda a gente, muitas vezes, abrir mão dos nossos direitos. Mas qual é o espírito desse mundo? Eu vou buscar os meus direitos. Eu vou reivindicar os meus direitos. Então, nos dias de hoje, é muito direito e pouco dever. Muita coisa, muito benefício e pouca responsabilidade. Então, os crentes têm incorporado esse espírito. É o espírito do mundo, porque ao mesmo tempo que se dizem discípulos de Cristo, esquecem que seu mestre renunciou a todos os seus direitos para vir a este mundo e morrer. Paulo nos diz lá em Efésios 2,6 que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus. A facilidade de invocar direitos é muito grande, ao passo em que assumir a responsabilidade é muito pouco ou nula. Muitas são as desculpas de assumir responsabilidade. Não tenho tempo, já tenho muita coisa para fazer, em casa, no trabalho, na escola. No reino de Deus, irmão fulano tem mais disponibilidade. Irmã fulana tem mais habilidade do que eu. Veja, a jovem fulana é solteira. Não é? Então, entre um solteiro e um casado, a irmã é solteira. No final das contas, está assim, as igrejas com gente que pouco ou nada faz. E quando faz é por conveniência, para manter as aparências de cristão, para agradar a um e a outro.
E quando faz alguma coisa, por mínimo que seja, já acha que fez muito. Eu já fiz. Eu já fiz a minha parte. Fez quase nada. É importante, irmãos, fazer uma reflexão sobre a atuação no reino, sua atuação no reino. Você mesmo veja o que você tem efetivamente feito. Feito de verdade. Que responsabilidade você tem assumido? E eu digo que se você acha que vir aos cultos, às reuniões da igreja já é suficiente, eu digo que não. Deixar claro para você, tem muita gente só, eu faço a minha parte, não perco nada na igreja. Não vir para a igreja é ter responsabilidade? Estar nas atividades da igreja, irmãos, é um meio de graça. São oportunidades que Deus lhe dá para ser agraciado. E não necessariamente uma responsabilidade que você assume no reino. Para a gente ter uma ideia da tonalidade usada por Judas, um estudioso da Escritura diz que a carta tem um clima militar. Por quê? Porque a epístola é, na verdade, uma convocação para a guerra. A palavra exortar que Judas usa aqui, irmãos, nós observamos aqui, exortando-vos a batalhardes, essa palavra exortar, ela é usada para descrever um general quando dá ordens a um exército. Eu pergunto, quem faz parte desse exército? Os servos chamados e amados pelo Pai, os genuínos discípulos de Cristo. Os irmãos estão lembrados que a palavra servo, no original, é doulos. Aquele cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua obra, a sua causa, o seu reino. E os destinatários dessa carta entendiam bem o que é que significa a palavra servo. Entendiam bem o que era doulos, porque no Império Romano calcula-se que tinha pelo menos 60 milhões de escravos. Então eles sabiam que era um escravo, eles sabiam que era um servo. Aí Judas se apresenta como o quê? Doulos de Cristo. Que eu disse, ele sabia que foi comprado e remido pela obra de Cristo. Aí o que é que ele faz? Uma vez comprado e remido, ele se apresenta voluntariamente para servi-lo. Ele não se apresenta como aquele que tem relação de parentesco com Cristo, para, porventura, ou sua palavra ser melhor recebida, ou ter alguma vantagem entre as igrejas. Diz, olha, vamos receber o irmão Judas, que ele é irmão de Cristo. Não. Me receba aqui que eu sou um servo de Cristo. Receba a minha palavra. Percebam, irmãos. Os destinatários desta epístola são identificados por sua posição espiritual. São aqueles que foram tirados das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da escravidão do pecado, de servo do pecado para servo de Cristo. E desfrutam de bênçãos. E Judas, irmãos, roga para que essas bênçãos aumentem. Olha o que é que ele diz no versículo 2. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. É aquela concepção, irmão, de que o começo da carreira cristã é só o começo. A carreira cristã tem um começo e tem um desenvolvimento. Tem algo crescente. Tem multiplicação. Essa é a concepção. Então ele diz, vocês receberam misericórdia? Muito bem. Sabe por que vocês receberam misericórdia? Porque vocês não receberam o que mereciam. Eu também não recebi o que merecia. Eu merecia a condenação. Mas a condenação foi lançada em Cristo. Que essa misericórdia vos seja multiplicada. Por quê? Para a gente também ser misericordioso em relação com o que estamos estudando na lei de Deus. Né? A paz vos seja multiplicada. Vocês receberam paz com Deus. Vocês foram
A paz que vocês têm com Deus é o resultado da reconciliação com Deus, que foi dado quando você era seu inimigo. Agora você vai ser um pacificador. Você vai ser aquela pessoa que vai promover a paz do homem para com o homem e do homem para com Deus. E o amor você seja multiplicado. Por quê? Porque você recebeu a maior expressão do amor. Foi quando Cristo morreu por você, quando você ainda era pecador. Está lá Romanos 5,8. Então, se você recebeu esse amor, eu desejo que esse amor vos seja multiplicado para você amar mais a Deus e amar mais o próximo. Isso vai acontecer quando você amar mais a lei de Deus, não é assim? E quem ama a Deus, irmãos, vai cumprir com suas responsabilidades, que é batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos ler o versículo 3 novamente. Amados, quando empregava toda a diligência, lembra que eu falei da palavra, olha a diligência aparecendo aí, o esforço. Judas está no esforço. Eu empreguei toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Aí eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. De novo, olha a palavra, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A diligência, o esforço de Judas, e ele diz, você tem que se esforçar também. Entende, irmãos, a responsabilidade. Entende como é necessário hoje falar sobre responsabilidade. Calvino nos diz que Judas se preocupava tanto com a salvação deles, que estava realmente ansioso para escrever, a fim de despertar a atenção deles. Despertar. Por que precisa despertar a atenção? Porque eles poderiam estar em estado de, dormência, cochilando, desatentos. A maneira como Judas fala é como se tivesse tocado uma trombeta para despertá-los da sua indiferença. Vocês estão indiferentes a este perigo. O caso é muito sério. É sério porque muitos cristãos não estão cientes da sua responsabilidade e andam indiferentes a elas. Há muitas, e a responsabilidade em destaque aqui é sustentar os ataques de Satanás. O inimigo das nossas almas usa de todas as maneiras, incluindo as que nós nem imaginamos, para atingir a fé dos eleitos. Por isso que ele diz, para vocês batalharem de uma vez, pela fé que de uma vez por todas foi dada. Os eleitos, eles recebem fé. Preste bem atenção nisso. Você não desenvolve a fé, você não nasce com fé, você recebe fé, porque a fé é um dom de Deus. Só que a partir de então, a perseverança na fé requer várias lutas em meio a uma guerra não pontual, não periódica, mas uma guerra contínua. Uma guerra contínua. Não é de se admirar que o crente, bem ciente disso, e lutando todos os dias, roga a Deus que Cristo venha logo. Só o crente que fica na luta, na batalha, só o crente que entende a luta que ele trava contra o pecado, contra o seu coração, contra Satanás, contra seus asséculos, aí fica dizendo, Senhor, que Cristo venha. Porque, irmãos, a batalha pela fé é necessária. Primeiro, porque ela é uma responsabilidade de todos os eleitos. Em segundo lugar, porque é um assunto prioritário. De novo, versículo 3, com ênfase na parte B. Amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
É um assunto prioritário. Que assunto é este? Que assunto tão prioritário é este? É a fé. O que é esta fé que Judas menciona? Ah, pastor, é crer em Cristo, né? Não é fé? Não é crer? É crer em Cristo. É você defender que na igreja tem a profissão de fé. Não é a confiança ou segurança do crente como um indivíduo que ele deve ter em Deus. Não é essa fé? Não é não. O contexto não nos mostra que é isso. Porque pode ser você batalhar pela fé. Fé é a fé em Deus, né? Ele está falando fé não é crer? Crer em quê? Crer em Deus, que é em Cristo, que é no Espírito Santo, na Santa Trindade? Não. É para você crer nisso tudo? Claro que é. Mas esse crer assim ainda é algo muito subjetivo. Porque cada um pode crer do seu jeito, da sua maneira. Não é assim que o pessoal diz? Olha, você tem sua fé, eu tenho a minha. Mas que fé é essa que ele está falando? Judas nos dá, irmãos, elementos muito mais objetivos para entendermos que tipo de fé ele está mostrando e que chama a responsabilidade de todos os crentes para lutar por ela. Qual é a fé? De novo, finalzinho do versículo 3. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É por essa fé. Quero dar uma ênfase aqui, irmãos, como que, abrindo um rápido parênteses, que é muito propícia, pois estamos vivenciando neste ano os Jogos Olímpicos, né? Estamos para finalizar, eu acho, nos últimos dias dos Jogos. Conforme os estudiosos, o termo grego aqui, batalhar, faz parte do vocabulário esportivo e dá origem à palavra agonizar. Se vocês verem no original, é epagonizomai. O que é que significa isso? Isso aqui, quando eles falaram isso, é como se eles estivessem visualizando assim. Os irmãos, hoje nós temos uns recursos muito avançados tecnológicos, né? Hoje em dia de vídeo, principalmente de fotografia, de registro de vídeo dos atletas, e muitas vezes nesses jogos aqui a gente vê até eles fazendo umas tomadas em 3D, né? Eles congela assim, vira a imagem, e você vê detalhes, aspectos, né, que de um ângulo você não viria, e aproximam. Esse termo aqui é como se ele estivesse fazendo o registro detalhado, fotográfico, do atleta muito esforçado, competindo nos jogos gregos. Você não sabe que a Olimpíada surgiu na Grécia. E esse registro aí é aquela pessoa que está esticando os seus nervos, os seus tendões, a fim de forçar ao máximo seu corpo para dar o melhor de si e vencer. Eu lembro que na final dos 100 metros rasos, né, masculino, o primeiro lugar a vencer por apenas 5 centésimos de segundo. O que são 5 centésimos de segundo, irmãos? Mas como foi que ele venceu? Ele se esticou todo para poder conseguir a almejada medalha de ouro. E seu esforço foi recompensado. Os especialistas disseram, está vendo? Ó, ele esticou, botou o tronco na frente e por 5 centésimos ele venceu. Ele fez de tudo, ele se esforçou ao máximo. Talvez o outro que ficou em segundo lugar dissesse, se eu tivesse me esforçado mais. Voltando aqui ao contexto, Judas está nos convocando a fazer esse esforço ao máximo. Mas para quê? Para a fé que de uma vez por todas foi confiada aos santos. Os santos chamados, os eleitos, os seguidores de Jesus Cristo, que são membros verdadeiros professos das igrejas, para que eles se esforcem pela fé. Mas ainda não respondi aos irmãos, que fé é essa, né? Acompanhe aqui a sequência que os irmãos vão entender que fé é essa, que uma vez por todas foi entregue aos santos.
Vamos lá. Deus confiou sua verdade a Cristo Jesus. Cristo foi o profeta anunciado por Moisés, lá em Deuteronômio 18:15. Ele disse, vai vir um profeta, ouçam-no. Os irmãos estão lembrados? Então Deus confiou sua verdade ao seu filho. Seu filho veio ao mundo aqui, inclusive ele orou já em 15. Ó Pai, eu te peço por esses que tu me destes. Eu tenho lhes confiado a tua palavra, eu tenho lhes confiado a verdade. Lembra que ele orou assim? Não peço somente por este, mas por todos aqueles que vierem a crer. Então, Deus confiou a sua verdade a Cristo. Cristo veio e deu a verdade de Deus aos apóstolos, e os apóstolos transmitiram a essa verdade aos crentes. Estes receberam a revelação de Deus. É essa fé que ele está se referindo. E aqui nós temos mais uma doutrina que nós podemos retirar. Sabe qual é? O fechamento do cânon. Uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé foi entregue de maneira final, definitiva. Ela é o conteúdo final da verdade, porque não há mais nada a ser revelado, a ser recebido, além do que já existe. Não há mais o que se acrescentar. Nada mais há do que dizer de novo, além daquilo do que já foi dito. A revelação de Deus é final. Por isso que nós temos que defender, batalhar pela verdade do Evangelho. É essa fé a qual Judas está se referindo. Judas quer que os crentes entendam que há uma batalha intensa, feroz, da qual eles são participantes, que é acordar os crentes para eles lutarem contra a mentira, as falsas doutrinas, os apóstatas. E para isso eles têm que empregar toda a sua força e batalhar com todas as armas. A igreja é que tem nas suas mãos o verdadeiro evangelho que foi transmitido pelos apóstolos. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 1, a partir do 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Judas está exortando seus leitores a lutarem pela fé. Não qualquer tipo de fé. Nós não temos que lutar pela fé que a pessoa diz, crê nisso, crê naquilo, olha, irmão, eu creio do meu jeito, você crê do seu jeito, fulano crê do outro. O importante é que a gente está crendo tudo em Deus. Não existe isso, irmãos. Você tem que lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É essa fé. Por que ele está dizendo isso? Porque há quem deseje trazer nova fé, novas revelações, novas compreensões, novas releituras ao Evangelho. Mas quanto a isso, Paulo afirmou o seguinte: mas ainda que vós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 8, 9, 11 e 12. O que Cristo deixou, irmãos, o que Cristo deixou para os apóstolos, e os apóstolos passaram para a igreja.
não é uma metamorfose ambulante, que se adequa ao tempo, à cultura, à moda, ao gosto de cada um. Você vê os pregadores dizendo, nós temos que ler o Evangelho à luz da nossa época. Esses aí são os falsos mestres. Não, você tem que entender a nossa época à luz do Evangelho, é o inverso. Está muito claro que Judas fala aqui da fé, que é o resumo daquilo que os cristãos creem. O conjunto de crenças do cristianismo primitivo, do cristianismo histórico, do cristianismo deixado por Cristo. É por essa fé que Judas encoraja os crentes a lutarem. E como é essa batalha? É com esforço, irmãos. Sem distração para alcançar o alvo, assim como um atleta olímpico faz para conseguir o ouro. Já imaginou se no estádio, vamos usar o atletismo, o atleta ficasse distraído com a torcida, mesmo com aqueles que estão gritando seu nome e torcendo por ele? Eles iam alcançar, irmãos, o primeiro lugar? Não. Muitos dizem claramente, é muito bom, né, ter a torcida ao nosso favor, mas eu tenho que me concentrar. Eu não posso me distrair. Essa aqui sem distração. Só que essa batalha requer o quê? Para você vencer, tem que ter renúncia. Tem que ter força para transpor as barreiras. Tem que ter atenção para livrar-se dos perigos. E, se necessário, aceitar a morte. Irmãos, que seja esta a nossa disposição. E que possamos dizer como o apóstolo Paulo. Paulo disse, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação, irmãos, é aquele azeite derramado no altar em sacrifício, em dedicação a Deus. Era a libação. Estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Os irmãos sabem que fé é essa agora. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que assim seja conosco. Amém.